Coloque a mão no seu coração, que do coração procedem as saídas da vida. Jesus falou que é do coração que procedem todas as coisas, as maldades, e a vida que nós precisamos é a fé. Porque a nossa única limitação é a fé. Vamos repetir isso? A nossa única limitação é a fé. A nossa única limitação é a fé. Não tem nada, não existe absolutamente nada, senão a fé, que possa impedir o nosso avanço, o viver as promessas. É impressionante quando nós vemos Jesus entrando no sábado na sinagoga em Nazaré e pegando a Torá e lendo Isaías 61, e todos estavam maravilhados com ele. Mas, de repente, a familiaridade com Jesus, quando eles começam a falar, não é o filho da Maria, não conhecemos suas irmãs, eles começam a ficar, ali começa a sair uma incredulidade que se transforma em ofensa. E o que começou com um encantamento, eles estavam encantados, termina no monte do precipício, onde eles querem empurrar Jesus do precipício. Não dá para entender. Você vê que a incredulidade, e a Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Ele não pôde, não é que ele não quis, ele quis fazer, ele não pôde fazer, porque os corações estavam tão duros, tão cheios da incredulidade, de limitações, e essa limitação provém exatamente da incredulidade, porque a fé é a resposta para tudo. É a fé? Bom, Deus falou muito no final do ano sobre mudanças e que as coisas não seriam como antes. E cada dia que passa eu percebo que... Ontem eu disse uma coisa, parece que eu não estou dando início aos projetos de conquistas amanhã, mas que eu não estou há 19 dias do ano novo. Mas Deus já fez tantas coisas e tantas mudanças, como se eu estivesse indo para os 52 dias. E eu percebo que elas vão se estender. E elas estão acontecendo. E elas são necessárias. E nós precisamos estar prontos para isso. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre João Batista, mas eu acredito que esse é um tempo, é uma semente de um novo tempo. Já tem um embriãozinho. 2025 dá início a uma nova era, onde Deus vai fazer muitas coisas e nós vamos ver elas acontecerem rapidamente. E nós vamos passar por o mundo vai passar por um período de ajuste. É um momento, João Batista, e as pessoas precisam estar atentas ao que Deus está falando, porque o Senhor fala, eu mesma, vou dar o meu testemunho, eu vi o Senhor falando, e Ele dizia, a partir de 2025 as coisas não vão ser da mesma forma. Bom, eu estou igual você,
vendo, vamos ver o que Deus vai fazer, eu sei que Ele vai fazer. De imediato eu vi Deus fazer mudanças, e Ele começou a mudar tudo ao meu redor. Eu comecei a ver mudanças muito fortes. Inclusive algumas com baque, né? Deus foi mexendo na minha estrutura. E Ele continua fazendo isso. E eu comecei a ver, Senhor, foi mais rápido do que pensei. Estou começando a entender, mas não entendo tudo. Estou atenta ao que o Senhor está dizendo. E o Senhor tem dito ao meu coração, o mundo vai passar por um período de ajuste. Esse é um tempo, João Batista. Daqui a pouco nós vamos falar sobre fruto de mudança. E esse é um tempo em que a igreja do Senhor vai se destacar mais. E para isso, ela precisa apresentar esse fruto de mudança. E isso é tão importante, porque quando a gente fala sobre isso, às vezes alguns ficam com medo, mas na verdade, se você desloca um dedo, uma perna, colocar aquilo no lugar, se aquilo está desalinhado. Eu me lembro de uma cena de alguém que tinha, eu não sei como é que foi, deslocou um ombro, uma coisa assim, e eu vi o médico puxar aquilo. E a dor de voltar aquilo no lugar não foi rápida, mas foi forte. Mas também passou, voltou para o lugar que tinha que estar. Então tem pernas deslocadas, ombros deslocados, dedos deslocados, ou seja, tem várias partes do corpo de Cristo que estão deslocadas. Deus vai colocar no lugar. Deus vai colocar no lugar. Vai doer um pouco, mas depois não dói mais também. Ele vai colocar no lugar. É preciso. Não dá para você andar com uma perna deslocada, um ombro deslocado, um dedo. Tem que botar no lugar. Alguns ele vai ter que até imobilizar por um tempo, não é? Às vezes não tem que imobilizar por um tempo para aquilo firmar direitinho. Ele vai ter que imobilizar um pouco para aquilo ficar direitinho, consolidar direitinho, como tem que ser, como foi criado para ser, porque nós fomos criados com um propósito diante de Deus, e nós precisamos estar abertos ao que Ele quer fazer e alinhados com Ele, alinhados à vontade dEle, dispostos a nos render a Ele, a fazer tudo conforme a vontade dEle. E quando a gente entende essas coisas, nós estamos atentos ao que Deus está falando. Na verdade, as coisas acontecem, você pode ter um início de surpresa, mas tem um início ali de surpresa, mas você entende rápido. Olha, Deus está fazendo algo aqui. É hora. Ele quer destacar o trigo. E eu preciso dizer para você que você vai ter que tomar a decisão de ser atraído pela visão e não pela pressão. Nós temos feito muitas coisas pela pressão. A pressão da vida, a pressão do dia a dia, alguns pela pressão das pessoas.
E chegou a hora de você ser atraído pela visão e não pela pressão. Fazer aquilo que está, se alinhar à visão e não às pressões da vida. Ou nós vamos viver com base na visão do reino, ter cabeça de reino, ou nós vamos continuar tomando decisões com base nas pressões da vida. E aí você não vai construir nada sólido, porque por fim você vai chegar num ponto de exaustão, de cansaço, e não vai obter o resultado que você gostaria e que talvez cegamente imaginou que teria, indo pela pressão, respondendo às pressões e não à visão. Jesus falou uma parábola e ele disse que se nós não entendêssemos essa parábola, não entenderíamos nenhuma outra, que é a do semeador. Então ele disse, vamos lê-la, novamente Jesus começou a ensinar, novamente, porque ele vivia ensinando, à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam. Essa palavra aqui, ouçam, ela está em toda parte na Bíblia. Porque, ainda mais nos dias atuais, as pessoas estão com muita dificuldade de ouvir. Elas escutam. Elas estão se habituando a escutar muitos barulhos. E com isso, elas não ouvem o que Deus está falando. Ouçam, o semeador saiu a semear. Então o Senhor sai, Ele lança a sua semente. Enquanto lançava a semente, que é a palavra, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. E logo brotou. Olha aqui, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, não tinha raiz, e secaram, porque não tinham raiz. Que é o que acontece com muita gente. Outra parte caiu em espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. 30 e 60 e até 100 por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus te deu ouvidos para ouvi-lo, acima de tudo. Quando ele ficou sozinho, os 12, os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas. Olha que coisa triste. O Senhor pregou por parábolas, principalmente para aqueles religiosos, porque ele via o coração deles, que eles não estavam nem um pouco abertos. E ele pregava por parábolas exatamente para que não entendessem. Porque se você quiser, você vai ter que abrir o coração. Estar aberto a entender o que é que Deus está falando. O esconderijo do Altíssimo, ao nome esconderijo, você tem que procurar. Esconderijo é esconderijo, você tem que procurar. A porta estreita
a Bíblia fala que são poucos que acham. Então você tem que procurar. Ou seja, o que é bom, você não encontra jogado em qualquer lugar. Você tem que procurar. Tem que ter um investimento. Coisa que nos dias atuais, nós vemos que as pessoas têm tantas facilidades, são tantas as facilidades, e elas não estão mais felizes por causa disso. São tantas coisas que têm sido feitas, a tecnologia cresceu tanto, então, vivemos numa era tecnológica para que possamos ganhar tempo e não estamos ganhando tempo. Estamos perdendo tempo. As pessoas só têm olhos para onde você vai. Uma família sai para ir a um restaurante para estarem juntos. E muitas vezes você vê eles mais separados na mesa de um restaurante do que em qualquer outro lugar, não muda nada. Você pode ver numa mesa, cada um com o celular, olhando para uma tela, ninguém olha para ninguém, ninguém fala com ninguém. Começando pelas criancinhas. Nós temos perdido muitas coisas boas, porque estamos focados muitos em coisas que estão nos afastando de Deus e do principal da vida. E ele então vem e ele diz que ele pregava por parábolas. E ele disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda não vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Quer dizer, se eles estivessem abertos, eles ouviriam, entenderiam, seriam perdoados, se converteriam, teriam a vida mudada. Então, por que a vida de muitas pessoas não tem sido mudada? Exatamente porque não estão abertos. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Se vocês não entenderem um negócio, uma palavra como essa, vocês não vão entender mais nada. O semeador semeia a palavra. O que o semeador semeia? Ele semeia a palavra. E o que ele está pedindo aqui? Refina o foco. Deus tem falado muito ao meu coração que esse é um tempo de refinamento e definição. Um tempo em que Ele vai trabalhar um refinamento no seu povo e definições. Refinamento, definições. Refinar e definir. Refinar e definir. Refinar e definir. Não dá para fugir disso. Diga: refinar e definir. Refinar e definir. Exatamente. Refinar e definir. Você precisa ter um foco de laser para as coisas de Deus. Um foco refinado. Foco refinado. Foco de laser. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Porque esse solo é o coração. E a palavra vem, mas algumas estão à beira do caminho. É tão fácil tirar a palavra delas. É tão fácil tirar a verdade delas, que eu fico impressionada. Gente, como é fácil arrancar a verdade dos corações de algumas pessoas. Do coração de algumas. É assim, tão fácil. Facilmente o diabo tira delas a verdade. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria.
Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Você vê que tem gente que não tem raiz. Basta um pequeno vento para arrancar tudo delas. E elas abandonam. Outro dia elas estavam alegres com Jesus, até dando testemunho. De repente, não criam raízes. Vem um vento mais forte, elas tombam, elas abandonam, elas desistem de tudo. Simplesmente nem se lembram mais daquele momento tão feliz. Outras ainda, como a semente lançada em espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Essas são aquelas que foram longe. Elas foram muito longe, elas conquistaram grandes coisas, mas de repente elas começam agora a se preocupar tanto com as coisas da vida, com as bênçãos que elas receberam. Elas começam a focar nas bênçãos. Elas mostram, agora eu tenho que tomar conta do meu negócio, eu tenho que tomar conta da minha casa, eu tenho que tomar conta de... Lembra da parábola do grande banquete? Bom, eu me casei, me desculpe, eu não posso ir. Eu comprei umas juntas de bois, desculpe-me, eu não posso ir. Eu comprei uma terra, desculpe-me, eu não posso ir. Quer dizer, eu agora tenho desculpas. Eu começo a me envolver com os espinhos, a Bíblia chama isso de espinhos. É lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, elas começam a viver como se fossem só viver aqui. Elas começam a construir como se elas fossem ficar o resto da vida aqui, como se não tivesse eternidade. Elas deixam que os espinhos sufoquem tudo que elas receberam de Deus. Agora tem um outro solo, o quarto solo, esse outro tipo de gente. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. É um coração que está aberto. Olhos, ouvidos, atentos ao que Deus está falando. São como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra. Aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Lembra daquela frase de Jesus que disse para aquele homem, deixa eu enterrar o meu pai e depois eu vou te seguir. Jesus falou, deixa os mortos enterrarem os mortos. Então aqui tem duas situações. O luto, ele se estendia por muito tempo. E algumas pessoas, ou elas permaneciam, levavam aquele luto, que podia durar 1 ano, e elas se vestindo até com roupas rasgadas, e toda uma imagem que elas estavam de luto. Elas ainda estavam com a cabeça numa coisa que já tinha passado, que elas não podiam trazer de volta. Porque para muitos a tradição era que enquanto não se decomposse aquele corpo completamente, aquela pessoa não podia recomeçar a vida dela. E alguns então aquilo estendia por tanto tempo. Então Jesus vem e fala, escuta, você já não pode fazer mais nada a respeito disso. Se livre dessa mentalidade e siga o seu caminho. Mas existe também uma outra linha de pensamento
que acontecia com alguns que eles esperavam, eles tinham na cabeça aquela herança que o pai ia deixar. Então, enquanto o pai não morresse, eles não saíam dali de perto para fazer outra coisa, porque estavam de olho na herança. Então, aquilo era uma desculpa. Muitos arrumavam desculpas para não sair dali, porque eles estavam presos ao que podia vir com a morte daquele pai. Então, algumas pessoas, elas estão presas a coisas que elas nem sabem se aquilo, que hora, quando aquilo vai acontecer, e elas não começam a fazer nada novo, e na verdade elas arrumam desculpas para não romper com o padrão, porque elas estão presas a uma mentalidade que elas nem sabem quando que aquilo vai acontecer, e elas não estão fazendo nada com a vida delas. E Jesus olhou para aquele homem, que pode ser que ele estava, a expressão dele pode estar por trás disso, exatamente isso. Bom, eu vou esperar meu pai morrer, depois eu te sigo. Ou, então, não fez nem um ano que meu pai morreu, né? Então, eu estou ainda com esse luto, estou dentro dessa atmosfera de luto. E Jesus vem e fala assim: deixa os mortos enterrarem os mortos. Se livrem dessas desculpas. Dá para vocês romperem com isso de vez? E levantar e começar algo novo, a fazer algo novo, algo que realmente vale a pena com a sua vida? Dá para se livrar dessa tradição? Porque para muitos era uma tradição. E tradição, você sabe, né? Vai passando de um para o outro. Às vezes a pessoa nem sabe mais por que ela está fazendo um negócio. Porque ela viu alguém fazer, já virou uma crença, virou um hábito, e ela está fazendo também, e você pergunta: por que você está fazendo isso? Ah, nem sei, eu vi outros fazerem, eu estou fazendo também. Ou seja, ele nem está cumprindo com aquilo que Deus tem para a vida dele, porque ele está fazendo algo que ele nem sabe por que ele está fazendo. Nós precisamos ser esse bom solo. E entender que tudo começa com ouvir. Será que eu estou ouvindo o que Deus está falando? Será que eu estou aqui disposta a refinar o meu foco? Porque é um tempo de refinamento e de definição. A incredulidade pode se tornar uma ofensa na vida de algumas pessoas. Você vai cedendo à incredulidade, e aí Jesus quer fazer mais, mas ele não pode, porque a incredulidade não deixa, e aquilo se torna uma ofensa. Você acaba ficando ofendido, e até com Deus, com a vida. Algumas pessoas estão cansadas e exaustas, exatamente porque elas estão fazendo coisas que elas nem sabem mais por que elas estão fazendo. Porque elas foram incrédulas e não deram lugar para Deus se manifestar na vida delas. E então, ao invés delas romperem com esse padrão, elas acabaram se fechando e se ofendendo, se chateando. E a única limitação é a fé. Se eu der ouvidos, deixar a palavra entrar e for um bom solo, eu vou dar frutos. E pode começar com 30, mas vai crescendo. Porque Deus quer trazer restauração completa. Porque é interessante quando você vê a passagem dos 10 leprosos, que Jesus manda que eles, ele fala, vão mostrar seu sacerdote. E até então, no Novo Testamento, até então, tirando o Naamã,
Não fala que outra pessoa até então tenha sido curada de lepra. E o leproso, ele tinha que sair gritando se alguém se aproximasse, impuro, impuro. Era uma vida vergonhosa, arruinada. E eles iam perdendo partes do corpo. E algumas pessoas, pode ser que elas tenham sido limpas da lepra, não sei, mas não sei. Não tiveram essas partes restituídas. Mas o que eu percebo é que esse samaritano, que foram 10, só um voltou. Lembra que ele ficou? Ele questionou, ele disse, só um voltou e esse era estrangeiro? Onde estão os outros 9? Todos foram completamente restaurados. O que nós vemos é que entre os 10, todos foram restaurados. Esse que voltou, ele mostrou que ele queria mais, ele queria Deus. Ele não queria só a cura. Ele queria Deus. E eu não sei quantas partes do corpo dele, quantos dedos, orelha, o que tinha caído, que ele teve de volta. Mas o que nós vemos é que ele foi completamente restaurado. O pecado, ele tira de nós partes importantes da nossa vida. O pecado, e o que eu estou dizendo aqui é profético, o pecado tirou algumas coisas, alguns membros importantes da vida de algumas pessoas. Mas Deus vai restaurar você por completo. Aleluia. Algumas pessoas, o pecado arrancou alguns dedos, talvez as orelhas, a ponta do nariz, os lábios. E se você nunca viu uma pessoa leprosa, ela pode ficar completamente deformada. Ela pode ir perdendo os membros. Mas quando Jesus restaurou, e o que nós vemos nesses 10, é que a restauração foi completa. A lepra, na Bíblia, ela representa o pecado. E o pecado arranca de nós a força, a dignidade, a esperança de futuro. Ele traz culpa, condenação. Mas quando você recebe o perdão, e você é restaurado por Deus, e você é limpo da lepra, que é o pecado, pelo sangue de Jesus, Ele traz uma restauração. Inclusive daquilo que você perdeu, que a lepra fez com que você perdesse. Então Ele pôde ver, meus dedos de volta. Minhas orelhas. A restauração foi completa. Em 2025, Deus vai fazer uma restauração completa na sua vida. Completa! Deus vai fazer uma restauração completa! Aleluia! Aleluia! Então seja esse bom solo. Esteja atento, pronto a ouvir. Seja atraído pela visão e não pela pressão. Feche seus olhos. Combine com Deus agora. Peça ajuda do Espírito Santo. Tome a decisão de que você
vai ser atraído, que você vai ser guiado, que você vai ser movido pela visão, a visão do Espírito, a visão que Deus tem para a sua vida, e não pelas pressões, pela pressão emocional, pela pressão da vida, pela pressão que o mundo impõe. Não. Você será movido pela visão e não pela pressão. E Deus vai poder fazer uma obra incrível na sua vida. Eu ia falar isso no final, mas com os olhinhos fechados, só absorva. Deus vai silenciar seus inimigos. Deus vai tirar as armaduras dos reis. Você sabe que reis fala de autoridades, de gente que tem força, tem mais força do que nós, tem mais força do que você. Mas Deus vai tirar a armadura dos reis. Tem gente que está numa seca, mas Deus diz para você que a seca na sua vida vai terminar. E você verá chuvas de bênçãos que vão cair, chuvas torrenciais. E mais uma coisa, que Deus vem falando, que os nossos filhos vão sair da fazenda dos porcos e vão voltar para a casa do Pai. E então Isaías 44 fala, eles dirão, eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor. Você vai ouvir seus filhos dizerem, em 2025 nós vamos ouvir muito isso. Filhos que estavam perdidos voltarão, aceitarão, virão para Deus e vão dizer como está lá, eu pertenço ao Senhor. Eu sou do Senhor. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos orar. E você vai tomar esse posicionamento, você vai tomar essa decisão de que você vai se mover pela visão em 2025. Você não vai mais aceitar se mover pela pressão financeira, pela a pressão emocional. Você não vai aceitar. Fala com Deus. Isso é uma decisão. Eu estou recebendo a palavra, Senhor. E eu vou me levantar. E não vou deixar que as emoções tomem conta de mim. Que a pressão da vida tome conta de mim. Eu não vou aceitar isso, Senhor. Eu me levanto com força. E as pressões da vida, as dores, as más notícias, a pressão do mundo, a pressão emocional, a pressão que o diabo quer me dar, eu não vou ceder. Eu não vou aceitar. Eu estou me levantando com força, Senhor. Eu entendi, o Senhor vai refinar a minha vida. Vai refinar e vai definir. Vai refinar e vai definir. Chegou a hora do Senhor me refinar como nunca. O Senhor vai me refinar como nunca.
E vai definir coisas na minha vida como nunca. E eu estou me levantando aqui com essa decisão. De que eu não vou ceder para as pressões. Mas eu tenho uma visão para a minha vida, que é a visão que a sua palavra está me dando. E é a visão do Senhor para a minha vida, que eu vou seguir. Porque o Senhor tem uma restauração completa para mim. Sim, o Senhor começou a boa obra. E Ele vai terminá-la fortemente. Senhor meu Deus, que maravilha estarmos aqui, Senhor. É janeiro de 2025. Que gratidão eu tenho de poder estar na Tua casa com Teu povo. Adorá-lo, engrandecê-lo, ouvir a Sua palavra. E através dela nos alinharmos. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a estar atentos ao que o Senhor está falando. O Senhor começa dizendo: ouçam. Ouçam. Ouçam a minha palavra e não a voz das suas emoções. Ouçam a minha palavra e não a voz desse mundo. Ouçam a minha palavra e não o que o diabo está gritando. Ouçam a minha palavra e não as pressões dos problemas. Ouçam a minha palavra. Ouçam a minha palavra. Ouçam a minha palavra. Eu oro para que um mover maravilhoso aconteça aqui. Eu oro para que a sua palavra toque profundamente os corações. Eu oro para que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que ela entrou. Eu oro. Eu oro para que o Senhor venha com poder. E eu abro esse primeiro jejum do propósito dos meus projetos de conquistas. Nós damos início a um propósito, Senhor, onde a palavra é fruto de mudança, é mudança. Nós viemos de um propósito chamado propósito da mudança, e a primeira palavra do primeiro jejum é fruto de mudança, porque o Senhor vem falando de mudanças, é tempo de mudanças, o Senhor tem falado de mudanças. É tempo de mudança, Senhor. Coloca a sua mão. E que o entendimento profundo tome conta dos corações. E que esse jejum traga mudanças. Que já no primeiro jejum possamos ver mudanças internas, radicais, um entendimento profundo, uma clareza, Senhor. Que nós possamos ver um entendimento revelado tomar conta dos corações. E que essa palavra viva tome conta, inunde as almas, os corações, e nenhuma pessoa fique indiferente ao que está ouvindo e recebendo, mas que ela saia já desse primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2025, num outro nível, com um foco refinado, foco de laser, Senhor. Que ela ouça, que o temor tome conta dela, que ela possua a palavra, e que ela veja as mudanças acontecerem na vida dela, mudanças radicais. Toma cada um aqui. Eu abro os projetos de conquistas para 2025. Eu abro o primeiro jejum. Eu abro esse trabalho com essa palavra que o Senhor está aqui deixando claro. Se você não entendê-la, você não vai entender as outras. Ouçam. Recebam a minha palavra.
E eu vou fazer. E você verá a minha glória. Receba a minha palavra. Simplesmente receba. Deixa ela entrar, creia e se alinhe a ela. Eu vou fazer ajustes. Eu vou colocar as coisas no lugar. Não tenha medo. Apenas deixe eu colocar no lugar. Passa do teu sangue aqui. Acampa os teus anjos. E ajuda cada um a ser movido pela visão e não pela pressão da vida. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tua condenarás. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Passa do teu sangue aqui, Senhor. E toca profundamente cada coração. E que nenhuma pessoa fique da mesma forma. Mas que uma mudança radical aconteça aqui. Para a honra e a glória do teu nome. Acampa os teus anjos. Venha com graça, venha com favor, venha com poder. E toca-nos profundamente. É o que eu estou pedindo, porque tudo depende do Senhor se manifestar, mas da nossa fé. Então nós precisamos do Senhor se manifestando aqui. E nós oramos para que o Senhor nos ajude a crescer no entendimento, no conhecimento, para que possamos dar o que é preciso, para que neste alinhamento, dando condições ao Senhor, nós possamos ver um derramar da sua glória na nossa vida. Eu te amo, Jesus. Estou muito grata por isso, por estar vivendo neste tempo e tendo essa oportunidade tão incrível para a nossa vida. Seja conosco. Te amo, te glorifico e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.